tudo bem com vocês? Se você está assistindo esse vídeo agora, quer dizer que você se inscreveu na semana do Nihongando. Eu agradeço muito, mas muito mesmo a sua presença aqui nesse grande evento que está começando essa semana. Bom, nessa semana eu vou mostrar que você é 100% capaz de aprender japonês, desde que seja feito da maneira correta. Mas aí você pode estar se perguntando, mas que maneira correta seria essa, não é mesmo? Bom, eu falo isso porque quando eu comecei a estudar japonês, eu passei por muitas dificuldades que eu não quero que vocês passem. Então, cada escola que eu estudava tinha um método diferente e cada método eu não me encaixava e acabava desistindo. Bom, eu vou contar com mais detalhes, na verdade, sobre essa história de como eu comecei, né, ao longo dessa semana. E se você acha que você ainda não aprendeu japonês porque não leva jeito, ou então não tem o dom para aprender japonês, ou que está muito velho para aprender uma língua nova, aprender o japonês, né, depois de uma certa idade, ou então se você acha que só quem mora no Japão, quem nasceu aqui no Japão, ou então quem estudou desde criança aqui pode aprender o japonês, eu vou te mostrar que isso não é verdade. 99,9% dos casos isso não é verdade. Então, independente se você não sabe nada de japonês ou se você já estudou em alguma escola, mas não teve os resultados que você estava esperando. Então, eu vou mostrar exatamente o que você precisa saber para sair do zero de japonês à fluência da língua de uma maneira mais rápida e efetiva possível. Eu vou te mostrar uma forma, um método inovador, que é o método Nihongando, que eu sofri muito, tive muitos obstáculos para poder aprender o japonês. Então, esses obstáculos eu não quero que vocês sofram, que vocês passem por eles. Então, confie em mim que um grande evento está começando, que é a Semana Nihongando. E durante essa semana eu vou mostrar qual é a maneira mais rápida, fácil e eficiente para estudar o japonês. Eu tenho testado já esse método, o método Nihongando, com os meus alunos particulares e eles têm tido grandes resultados, são bem satisfeitos com o trabalho que vem sido feito. E também, durante essa semana, eu vou mostrar como não estudar o japonês, que também é muito importante saber, quando a gente estuda uma língua, o que fazer e o que não fazer quando estudar essa língua em questão. E por que eu vou estar ensinando tudo isso para vocês durante essa semana, né? Semana do Nihongando. Bom, quando eu comecei nas redes sociais, dando aula de japonês para as pessoas interessadas, né, nessa língua fascinante e viciante que é o japonês, né? Eu ensino no Facebook, no YouTube, no Instagram, todas as redes sociais, basicamente. E eu venho recebido muitas mensagens do tipo, qual o melhor método a ser usado para estudar japonês, como eu comecei a estudar, como foi, né, o meu aprendizado, como que eu aprendi, né, aonde que eu moro, o que mais, como começar, né, às vezes a pessoa tá ali querendo estudar japonês, mas não sabe de que forma começar. Então eu resolvi reunir todas essas perguntas, como essa daqui, né, que eu vou mostrar para vocês, que me fizeram criar a Semana do Nihongando. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Eu só tenho uma dúvida e gostaria que você me orientasse. Eu gostaria de aprender o japonês. Você que já tem experiência e sabe qual é o melhor método de aprender o japonês. Qual é o primeiro passo para aprender o japonês? Seria nessa escola que você estudou, fazendo o Kumon? Agora que eu estou parada, porque eu decidi ficar nos estudos, peço o seu carinho e a sua ajuda. Fico muito feliz de ter a chance de poder compartilhar os meus sentimentos com você, Fernanda. Admiro muito a sua luta de ter encontrado o seu caminho. Sou muito grata por ter a oportunidade de estar escrevendo esse e-mail. Muito obrigada de verdade. Um grande abraço e com muito carinho a você e a sua família. Renata Okumura. São mensagens como essa que me fazem lembrar de muita coisa. Bom, vou falar um pouco da minha história para vocês. Nasci no Rio de Janeiro. Teoricamente, eu sou carioca da gema. Mas como vocês podem ver nos vídeos, eu não tenho sotaque carioca. Isso porque, ainda bebê, eu fui morar no interior do Rio, em uma cidade chamada Resende, e depois na cidade ao lado, em Itatiaia, onde minha mãe gerencia uma pousada. Desde criança, eu já tinha muito interesse em aprender outras línguas. Frequentei curso de inglês e de francês, e a minha brincadeira predileta era fingir ser professora. Em um dos meus aniversários, pedi de presente um quadro branco enorme, e enfileirava as minhas bonecas e ensinava a matéria da escola. Com 14 anos, fui até a escola local e pedi para a diretora me deixar ser monitora da professora de inglês do primeiro ano. Sem perceber, eu já estava começando a minha carreira de professora. Aos 16, aprimorei o meu inglês fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. Terminado o ensino médio, voltei para a capital e, enquanto trabalhava na joalheria H. Ster, fiz faculdade de turismo. Durante esse período, tive contato com muitos estrangeiros
e a vontade de conhecer outras culturas e línguas só aumentava. Conversávamos muito sobre como aprender um novo idioma e qual o melhor método a ser usado. Isso era uma coisa que sempre busquei para tentar melhorar meus estudos e chegar ao meu objetivo mais rápido possível. Ao terminar a faculdade, minha vida mudou completamente. Me casei com um descendente de japoneses e vim morar no Japão. Cheguei aqui sabendo falar muito pouco. Antes de vir, estudei com o método Kumon no Brasil e memorizei o hiragana e o katakana. Mas não foi tão fácil assim. Vou entrar em mais detalhes sobre como aprender hiragana e o katakana no decorrer dessa semana. Cheguei em 2008 e, como muitos já sabem, o Japão estava sofrendo a maior crise do século. Não havia empregos nem para japoneses, nem para estrangeiros. E muitos me falavam que a solução era voltar para o Brasil. Mas apesar de todas as dificuldades, decidi ficar e nos primeiros 2 anos o meu japonês não tinha sofrido nenhuma mudança. Continuava no Nihongo wakaranai, que seria não sei japonês. Confesso que achei que só o fato de morar aqui eu já aprenderia a língua naturalmente. Mas na prática a realidade foi outra. No dia a dia, com as longas horas de trabalho e o pouco tempo que sobrava, mal dava para assistir às notícias do dia. Era um cansaço tão intenso que parecia que nem se eu dormisse o dia da folga inteira, eu iria conseguir ficar em dia com a minha saúde física e mental. Com uma rotina de 12 horas de trabalho nada fácil e uma folga semanal, mais as obrigações diárias para manter uma casa, não é para menos que em pouco tempo eu estava completamente estressada. Devido ao trabalho, passei meses rouca, quase sem voz, com uma tosse que nunca sarava e uma dor no joelho que já parecia fazer parte do meu corpo. Sem notar, fui deixando de me arrumar, não fazia mais as unhas, fui perdendo interesse nas coisas que antes eu gostava de fazer e sentia que nunca tinha tempo para mim. A vida no Japão era basicamente trabalhar e juntar o máximo de dinheiro possível por mês. Antes de vir, eu já sabia que seria assim, e em sã consciência eu decidi vir. Mas a realidade foi tudo acima do esperado. Ter que esperar às vezes horas para ir no banheiro, transportar caixas que pesavam a metade do meu peso, ser abusada moralmente pelos superiores era apenas algumas das situações que eu vou citar aqui para vocês. O dia a dia era tão corrido que não dava tempo de pensar no que eu iria cozinhar naquele dia. Ia para o trabalho ao amanhecer e saía quando já estava um breu. Nem saberia dizer se naquele dia tinha feito sol ou se tinha chovido. Fora isso, eu tinha um sentimento muito estranho de não saber mais onde eu pertencia, pois não conseguia ter tempo para saber o que se passava no Brasil, na política, até mesmo nas novelas que eu gostava de assistir, e nem sabia o que estava acontecendo no Japão. Isso me faz lembrar da época de Taifu, que é o tufão. A alienação era tanta que eu nem sabia quando viria o próximo vendaval ou qual a sua intensidade. Hoje em dia vejo notícias de desastres sérios que aconteceram em 2009 que eu nem imaginei que houvesse acontecido. Resumindo, se o mundo acabasse, eu com certeza seria a última a saber. Nessa vida em que eu era recém-chegada, as semanas foram passando, os meses foram passando, e a felicidade que eu encontrava era quando os superiores falavam que podia ir embora, que naquele dia não teria mais serviço. Sair do serviço quando o dia ainda estava claro era um dos poucos motivos que eu conseguia sorrir por dentro e por fora. O que mais me cortava o coração era que todas as vezes que eu ligava para os meus pais, no Brasil, eu tinha que fingir que estava tudo bem, que eu estava alcançando os meus objetivos. E todas as vezes que minha mãe me perguntou sobre a minha tosse ou meu resfriado, eu dizia que tinha pegado um novo vírus, ao invés de dizer a verdade, que era que nunca estava 100% recuperada desde o início. Lembro bem o dia que a chefe de outro setor disse para alguém me levar no médico, que não era possível alguém tossir tanto. Foi em um tom meio que de brincadeira, mas ela disse: leva essa menina no médico, porque senão ela vai morrer.
Durante 2 anos dependi de tradutores e da boa vontade de amigos. Passei por muitas frustrações, por não conseguir me comunicar direito e tenho certeza que eu perdi inúmeras oportunidades. Costumava comprar antialérgico, achando que era remédio para resfriado. Durante meses eu usei sabão líquido, achando que era amaciante de roupas. No japonês, confundia as partículas e os verbos. E acabava às vezes soando mal educada por não saber distinguir a forma usual da forma polida. Na minha cabeça, o japonês era um emaranhado de informações, sendo que algumas eu nem sabia para que servia. Ter que depender de outra pessoa é um sentimento que eu acredito que ninguém goste. Acho que a pior de todas as situações de dependência que eu passei foi em hospitais. Os hospitais no Japão estão cada vez mais cheios. Isso é um fato na sociedade e já está sendo tratado como problema social. Mas acontece que em muitos hospitais de grande porte, nós brasileiros podemos contar com serviço de tradução. Ou seja, o hospital contrata uma pessoa apta para traduzir do português para o japonês e vice-versa. Pois bem, acontece que o hospital mais próximo com esse tipo de serviço da minha casa ficava mais de 1 hora de via expressa. Nesse dia pedi folga no trabalho e fui até lá. Depois de uma longa espera, de umas 3 ou 4 horas, não me lembro bem, minha senha foi chamada. Nessa hora fui procurar a tradutora e com a minha péssima comunicação pude entender que ela estava em outro setor fazendo tradução para outro paciente. Ou seja, não basta esperar a sua vez. Você precisa esperar a sua vez de ter a tradutora ao seu lado também. Fora que se tratando de médico, de saúde, do seu corpo, tem coisas que você prefere que somente mesmo o médico saiba. Se é que vocês me entendem. Há também as pessoas que não têm essa alternativa de ir até um hospital com tradutor e têm que pagar por esse serviço. Shoganai. Essa será a primeira palavra que eu vou te ensinar nessa semana, mas na verdade eu não quero que você use com frequência a partir do momento que você decidir mudar a sua qualidade de vida. Falo isso porque essa frase, shoganai, o sho vem de shio, do verbo shimasu, que significa fazer, junto com a negação nai, que significa não ter o que fazer, ou seja, não tem outro jeito, sem saída, sem escolha. Ou seja, ou você paga por um serviço de tradutor, ou não é bem compreendido no médico. Shoganai tem que pagar. Ou você viaja para longe e enfrenta horas de fila, ou não é tratado. Shoganai tem que esperar. Ou você perde o dia de trabalho e fica mal visto pelas chefias, ou você fica sem condições de trabalhar. Shoganai. Mas nem tudo que eu passei me deixou uma lembrança amarga. Tem os fatos, ou se quiser chamar de gafes, que quase todo mundo passa em um país estrangeiro que hoje vira motivo de muitas risadas. A maior história que eu conto que tiro gargalhadas dos ouvintes é o fato de jurar que a palavra taku-san, que na verdade significa muito, seria o senhor taco. Só pelo fato da palavra terminar em san, eu já achava que se referia a uma pessoa. Não é à toa que eu passei meses tentando entender a frase Watashi wa takusan tabemashita. Na minha cabeça significava eu comi o senhor taco. Quem nunca, né? Mas não ter escolha ou livre-arbítrio para decidir onde vai ou que serviço receber se equipara com o sentimento de ter que depender dos outros. E eu não quero isso para vocês. Não me assusta saber que muitos brasileiros se sintam sozinhos e solitários morando no Japão. Antes de falar japonês, morava no Japão levando uma vida shoganai, como eu disse anteriormente, sem opção. Trabalhava onde trabalhava por não ter condições de ter um emprego melhor, ou mais perto de casa. E diga-se de passagem que mais perto de casa significa gastar menos tempo em trens, ônibus e carro, que significa mais tempo livre para fazer o que gosta ou ficar mais tempo com a família. Comia sempre nos mesmos restaurantes por shoganai. Eram os restaurantes mais fáceis de pedir um prato. Abastecia no mesmo posto de gasolina por shoganai. Era lá que eu sabia mexer no painel eletrônico. Ia nos mesmos lugares e comprava os mesmos produtos que outros brasileiros que moravam aqui há mais tempo indicavam.
uma vida completamente previsível e sentia que existia uma barreira invisível onde separava os lugares e os produtos que eu, estrangeira, poderia ir e usar dos produtos e serviços que os japoneses usavam. Para resumir um pouco dessa etapa da minha vida, chegou um momento que eu comecei a me questionar. Será que tudo isso realmente vale a pena? Até quando eu vou aguentar essa rotina? Até quando minha saúde irá aguentar? Até porque a quantidade de dinheiro que eu e meu companheiro conseguimos juntar não era nada muito significativo. Sempre fui uma pessoa cheia de interesse em aprender. Um dia bem vivido é um dia que eu aprendo pelo menos uma coisa, por mais simples que seja. Dou valor e agradeço pelo dia de hoje, pois ele nunca mais voltará. E me vi em um círculo em que eu estava sempre com as mesmas pessoas, fazendo exatamente as mesmas coisas. As pessoas contando sempre as mesmas histórias, comprando sempre o mesmo café a cada intervalo. Nossa, eu poderia ficar falando aqui uns 5 minutos de exemplo como estes. Era tudo tão previsível. Até mesmo o humor dos chefes era previsível. Segunda-feira era de um jeito, perto do final da semana era outro, e assim eram todas as semanas. Durante esse período que eu comecei a me questionar, isso tudo veio à tona. Eu tinha que fazer alguma coisa. Ou eu iria ser mais um caso de brasileiros que vieram trabalhar no Japão e acabaram voltando por não se adaptarem e acabaram sofrendo sérios traumas. Tracei novos objetivos, os que não coincidiam mais com os objetivos do meu parceiro. Então, com uma mudança que coube em uma van, sozinha, decidi traçar o meu próprio caminho. Me matriculei em uma escola de japonês e decidi que a minha estada no Japão não seria em vão. Iria começar a investir em mim, em conhecimento, pois conhecimento não é como dinheiro, que às vezes você tem mais, às vezes você tem menos. Um conhecimento adquirido, ninguém te tira, nem mesmo se te clonarem, não é mesmo? Bom, mas tá ficando um pouco longo o vídeo de hoje. Eu vou deixar um pouco da minha história para o próximo vídeo. Agora eu vou falar sobre muitas mensagens que eu recebo de pessoas pedindo por aulas particulares de japonês, seja por Skype ou até mesmo aulas presenciais, e foi um dos motivos que eu criei a Semana do Nihongando, para passar a vocês o método que eu venho aplicando nas aulas particulares e os resultados que os meus alunos conseguiram em tão pouco tempo é incrível. Por isso, hoje, estou trazendo a vocês essa oportunidade de aprender o meu método de ensino, mas antes de ensinar, eu quero lhe mostrar uma coisa que talvez seja mais importante que o meu próprio método. E enquanto eu estiver falando disso, eu quero que você pense se você já fez algumas dessas coisas, tudo bem? Então vamos lá. O que eu vou te mostrar é como você não aprender japonês. É porque tem várias coisas que limitam o nosso aprendizado. Tem várias coisas que a gente faz todo dia que mais prejudica do que ajuda no aprendizado do japonês. Aí você começa a se sentir desmotivado. Você começa a achar que a culpa é sua, que você não leva jeito para aprender japonês e outras coisas mais. Por isso eu vou te ensinar a maneira errada de estudar japonês para que você não perca meses ou talvez anos estudando japonês de uma maneira que não vai funcionar. Então vamos lá. Erros ao aprender japonês. Cerca de 5 meses antes de chegar ao Japão, decidi aprender o hiragana e o katakana. Apesar de escassez de material de japonês na internet, não foi difícil achar uma tabela com as letras. Imprimi e colei atrás da porta do meu quarto e comecei a tentar decorar. Lia e relia. Às vezes, quando tinha tempo, tentava escrever. Demorava vários minutos para conseguir escrever uma letra e vários minutos mais conferindo se o que eu tinha escrito estava correto. Estudava 5 letras e vários dias depois não conseguia lembrar de nenhuma. Foi muito frustrante. Parecia impossível. Se o básico do básico eu já não conseguia, o que dirá aprender a língua? Quando eu consegui reescrever toda a tabela de cor, eu me dei conta que eu sabia apenas letras soltas. Não conseguia nem ao menos juntar 2 letras para formar uma única palavra.
Sem contar que ao praticar a escrita, eu não me importava com a ordem do traço. Bom, essa foi minha experiência em tentar aprender o hiragana por conta, sem nenhuma instrução. Isso serve de lição de como não aprender o hiragana. Então agora eu vou te contar a forma de como ter sucesso ao aprender as letras japonesas. Primeiramente, sem sombra de dúvidas, comece com hiragana. Ouço muitas pessoas indicando aprender o katakana por ser mais fácil de escrever. Não dê ouvidos a essas pessoas. O katakana é usado basicamente para escrever palavras de origem estrangeiras. Portanto, é bem menos usado que o hiragana. Quando aprendemos um conteúdo, a repetição é importantíssima, como veremos mais para diante. O hiragana está presente em quase todas as frases em japonês. Portanto, será mais importante e mais fácil de aprender a princípio. Outra coisa, não estude as letras soltas. Pense quando você aprendeu o alfabeto em português. A professora da escola falava que o A é de abelha, o B é de bola, o D é de dado. E essa metodologia é usada em todas as línguas. Crianças japonesas, quando aprendem o hiragana, também aprendem as letras inseridas em uma palavra. Com isso, nosso cérebro associa aquela letra com um som, uma palavra e uma imagem daquela palavra. Outra coisa, não foque na escrita. Voltando à parte que eu falo como as crianças aprendem o abecedário. Primeiro aprendemos a identificar as letras e a pronúncia de cada uma delas, e anos depois aprendemos a pegar em um lápis para escrever, e com o tempo vamos aperfeiçoando a escrita, não é mesmo? Por isso, nesse primeiro estágio, concentramos em saber ler as letras e palavras, e mais para frente, treinando a escrita na ordem correta, aprendemos a escrever e reforçar o aprendizado do alfabeto. Aprender na ordem correta não só te ajudará a ter uma escrita bonita, com a letra balanceada, mas também te ajudará a não esquecer algum traço. Esse aprendizado se assemelha à ordem em que um pneu deve ser aparafusado. Se quando for aparafusar, você não tiver uma ordem, você corre o risco de esquecer onde já aparafusou e acabar deixando um para trás. Quanto ao katakana, de imediato, saber escrever o seu próprio nome já será suficiente. Depois que o conhecimento do hiragana já estiver adquirido, será mais fácil aprender o katakana. Vamos para o próximo erro ao tentar estudar japonês. Uma pergunta que eu escuto muito. Nanda, se eu comprar os livrinhos da primeira série do I99, que é o do Hyakuen aqui no Japão, eu já conseguirei aprender um pouco de kanji? Essa é uma pergunta muito frequente que chega no meu inbox. Acho os livros do Hyakuen, das lojinhas de I99, ótimos. E gosto mais ainda de ter um material tão legal por um valor tão em conta. Mas acho ótimo esse material para uma criança que está na primeira série. Para cada faixa etária, existe um material adequado e um método diferente para aprender. A forma que uma criança aprende é diferente da forma que um adulto aprende. E a forma que uma criança japonesa aprende japonês é diferente da forma que um estrangeiro aprende japonês. Tentar aprender com os livros do Hyakuen, que seriam da lojinha de 99, da série primária, é autotortura. Por experiência própria, você só vai se frustrar mais ainda. Porque esse material destinado às crianças de 7 anos é difícil para um adulto que está começando a estudar japonês. Essa criança que vai estudar com esse livro, ela já fala e entende o japonês. E ainda terá uma longa jornada até o final do ensino médio para aprender e reforçar esse aprendizado. Já os adultos que vão começar a estudar precisam de resultados mais rápidos para se manterem motivados e continuarem os estudos. Palavras soltas. Outro erro muito comum que os iniciantes cometem é tentar decorar listas e mais listas de palavras. Quando eu ainda não tinha nenhum conhecimento de japonês, comprei um dicionário muito utilizado pelos brasileiros. Na verdade, 2 dicionários, um verde e um outro vermelho. Comecei a estudar as palavras e cada vez mais achava mais interessante. Depois de um certo tempo, nem abria mais os livros. Hoje, eu sei o motivo na qual não abria mais os livros e era falta de resultados. Todo o esforço não me acrescentou em nada. As poucas palavras que eu consegui memorizar, eu não consegui usá-las, pois eram palavras soltas, sem nenhum tipo de contexto.
Estudar novas palavras é essencial para enriquecer o vocabulário, mas você só verá resultados se estudar o conjunto. Por exemplo, a palavra maçã em japonês, ringo. Ao decorar somente essa palavra, você ainda não conseguirá montar uma frase e nem expressar o que quer dizer ou o que acontece com a maçã. E conhecimento adquirido que não é usado é esquecido. Portanto, quando for memorizar uma palavra como ringo, memorize ringo o taberu, ringo o kau, ringo o ageru. Sempre estudar palavras em um contexto. O mesmo acontece, como disse anteriormente, ao tentar memorizar o hiragana. Você vai esquecer, não tem jeito. Próximo. Tentar aprender falando e escrevendo. Essa é bem polêmica. Você não aprende japonês falando e escrevendo japonês. Você aprende japonês lendo e escutando japonês. Depois que você lê e escuta muito japonês, naturalmente você vai começar a falar e escrever japonês. E claro que você vai ter que treinar um pouco a sua fala. Mas o que te dá a capacidade de falar japonês é a sua habilidade de entender o japonês. E foi a mesma coisa quando você aprendeu a falar português. Primeiro você aprendeu a entender e depois a falar, não é mesmo? Você conseguiria aprender a falar sem ao menos entender? Seria estranho, não é mesmo? Sai falando um monte de coisas sem ao menos entender o que está sendo falado. E o pior de tudo é que você pode até falar com alguém, mas e quando ela te responder de volta? Com certeza você já ouviu falar que para aprender a escrever melhor em português, você tem que ler bastante. E a mesma coisa para o japonês. E para falar japonês, você precisa escutar bastante o japonês. Então, tira da sua cabeça que você tem que treinar muito a sua fala e escrita. Se você fizer exatamente o que eu falei, você terá muito mais resultado. Olá, gente, voltei. Eu vou continuar falando uma coisa muito importante, que é nunca deixe de revisar aquilo que você estudou. Porque não adianta você estudar uma coisa hoje, outra coisa amanhã e depois de amanhã outra coisa e nunca voltar naquilo que você estudou anteriormente. O nosso cérebro, ele precisa de repetição, precisa ver aquele material várias vezes para ser absorvido, né, na sua totalidade. Bom, agora que eu falei o que não estudar, a forma como não fazer, no próximo vídeo eu vou falar da maneira certa que você vai estudar, uma maneira eficiente, que é a maneira que eu uso até hoje nos meus estudos, porque um professor ele não pode parar de estudar, não é mesmo? Então assim, estou sempre revisando, sempre aprendendo uma coisa nova, e eu uso realmente a minha técnica e eu vejo que é uma forma bem mais eficiente, bem mais eficaz de estudar. E no próximo vídeo eu vou falar quais as atividades fazer, os exercícios que vão te dar um melhor resultado, e eu vou falar para vocês um pouco das técnicas que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos para melhorar os meus estudos. Bom, então não perca o próximo vídeo que será divulgado agora na quarta-feira. E antes de encerrar esse vídeo, eu convido vocês para deixar sua opinião sobre essa aula, falar para mim o que você achou, ou alguma coisa que eu falei que te surpreendeu, ou alguma coisa que você tenha aprendido de novo, ou se ficou alguma dúvida. Enfim, deixa a sua pergunta aqui na área dos comentários, que é aqui embaixo, que aos pouquinhos a gente vai criando uma comunidade das pessoas interessadas em saber o japonês, que será a primeira comunidade dos Nihongadores. E muito obrigada mesmo por ter assistido até aqui. E eu vou deixar vocês por último com um trechinho do canal Ohayou JP, que eu, passeando pelo YouTube, eu vi o vídeo deles e eu vi que eles estão passando por dificuldades justamente por não saber o japonês. Eu gostaria que vocês conferissem junto comigo. Então, assim que terminar o vídeo, eu já vou estar me despedindo de vocês agora, né? Que aí depois a gente se vê amanhã. Então, mata né, bye bye! Bom dia, galera! E aí, tudo bem com vocês? Oi, pessoal! Ó, começando mais um vídeo pro canal. Vou botar um efeito sonoro de musiquinha. Aquela água escorrendo. A tempestade. E aí, o que nós estamos fazendo? Estamos indo comprar minha passagem pro Brasil. Galera, ela vai me deixar. Ah, não dá mais certo. A gente briga demais. Não adianta passar só o que a gente passa nos vídeos, não. É tudo mentira, né, amor? É tudo fachada. Isso aí a gente inventa pra comover o pessoal só. Mentira. Não, mentira, é brincadeira. Tudo que a gente... É foda, viu, gente? Nós se ama mesmo, né? Tudo que a gente vive é o que vocês vêem mesmo.
Infelizmente, com a dor no coração, eu vou ter que ir pro Brasil. Realmente, assim, a parte dela ir embora não é mentira. Uma parte que a gente se ama é pura verdade, a gente se ama mesmo. A gente tá indo comprar a passagem dela agora. Reservar, na verdade, né? Acho que já pagar também. Pagar já. Porque aproveitar que tá barato. Acho que deixar pro mês que vem vai começar a ficar caro. A Van sente uma necessidade de um pouco mais de melhora. E aqui, galera, tipo, o Japão, desde quando ela pisou aqui no Japão, tá sendo muita pressão pra ela. Tipo, em questão de saudade da família, em questão de, sei lá, de convívio, né, de adaptação da língua, por exemplo, que a gente não sabe até hoje muito bem. Isso é um dos pontos que tá fazendo a Van ir embora, né, tá fazendo eu praticamente ir embora também. Sim. Porque, assim, a gente acaba necessitando de muito hospital aqui, por conta da saúde da Vanessa, né, que tem dia que ela tá bem, beleza, ótimo. Tem dia que ela tá mal, precisa do médico, precisa de ir pro hospital correndo, e isso é um dos principais motivos que, né, nos impede de ficar aqui no Japão. A gente ama esse país. Eu tô com dor no coração. A gente foi acolhido por todas as pessoas aqui, entendeu? Mas, infelizmente, o idioma é uma coisa que nos pega e infelizmente tá fazendo a gente voltar pro Brasil. Fica até um conselho para vocês aí, que, se possível, façam um curso de japonês, aprenda o japonês e venha aqui falando japonês. Porque se você tem alguém, algum parente, algum amigo que fale por você, ótimo, é muito bom, vai te ajudar muito. Porém, é uma coisa, você sabe que tipo, isso pode ser uma encheção de saco para quem você pede. Pra gente virou uma rotina tipo isso, entendeu? A gente incomoda as pessoas, né, que nos ajuda, e enfim, eu acho que é necessário você aprender o idioma. A gente não aprendeu, pois é, a gente não aprendeu. Mas foi talvez um descuido nosso, foi, porque a gente se acomodou muito. Bastante. Né? Eu sei falar mais ou menos um pouco, tipo, coisas de hospital principalmente eu não entendo muito, eu preciso de suiaco, eu vou com a van, faço as correrias com a van, faço, mas chego lá, sempre preciso estar ligando para alguém, né, para fazer tradução e etc. Então, venha com o japonês em dia, que você vai evitar muitos problemas aqui. O motivo é esse, que a gente está indo embora. A Van não tá bem, né, psicologicamente e fisicamente. Tá pegando também, porque, querendo ou não, mexe com a cabeça, mexe com o corpo inteiro. Então, dá sintomas, dá dores. Tenho ansiedade generalizada, tenho síndrome do pânico, tenho ataque de fobia de algumas coisas, tipo... Aconteceu um problema comigo um ano atrás, com a minha mãe no trem, que ela passou mal no trem, e isso ficou gravado na minha memória, que eu não consigo esquecer, e isso acarretou tudo isso que eu tenho de pior. Então, se eu entro no trem hoje, e se o trem, se eu ver que tá lotado, eu falo, vamos pegar o próximo, porque eu não vou entrar, e se eu entrar eu passo mal. Eu preciso entrar com uma garrafinha de água, senão eu passo mal. Então, tem uns lugares que ainda me deixa desesperada. Eu posso estar bem, rindo e tal, mas alguma coisa faz eu lembrar de algum momento horrível que eu tive. Aí eu começo a passar mal. Pois é, galera. Então, assim, acaba atrapalhando o convívio social, né? E quando isso acaba interferindo, é a hora da gente parar e pensar para ver se tá valendo a pena ficar aqui e passar por tudo isso, né? E a Van acredita que, né, juntando tudo, com a saudade da família, né, tipo, dela ir no hospital, em médico, que ela consegue entender, ela consegue passar o que ela tá sentindo pro médico, a não ser, tipo, igual, por exemplo, aqui ela precisa de um tradutor para falar com o médico, entendeu? Então acho que não é a mesma confiança de você estar falando direto com o médico. Então, ela acredita que voltando pro Brasil talvez seja o ponto principal para poder, né, progredir a saúde dela, para poder melhorar e etc. E eu vou estar com a minha família também. Sim, ela vai estar com a família dela, entendeu? Então, assim, com muita dor no coração que a gente vai deixar esse país. Muitos nem sonhavam com isso. Eu tô besta até agora, entendeu? Tipo, eu paro pra pensar e falo, não acredito que a gente vai deixar isso aqui, né? Tudo que a gente tem aqui, tudo que a gente construiu, pra começar do zero no Brasil.
Mas infelizmente tem mal que vem para o bem. Vai saber se não é um, né? Não é o nosso momento. Se não é um toque, né? Porque querendo ou não, às vezes nós temos sinal, né? Que nada dá certo, às vezes empaca e não vai pra frente. Enfim, galera, é um resumão mesmo, né? Do que a gente tá passando aqui no Japão. Eu nunca quis passar nos vídeos que a gente é sempre feliz, eu sempre quis priorizar o que a gente é aqui de fato. Inclusive, eu falei bastante dos problemas da van, né? Que ela tava ruim, voltou pro Brasil uma vez por causa disso. Eu não vendo mentiras, né? Eu quero passar a realidade para vocês e é uma realidade que pode acontecer com qualquer um de vocês. Então, infelizmente, a gente está indo por problemas de saúde, não é porque a gente quer ir para o Brasil. Infelizmente, é por problemas de saúde. Mas eu creio que lá no Brasil talvez vai ser tudo, né, de bom lá também. A gente vai conseguir se acertar lá. E querendo ou não, uma coisa que é o nosso sonho também. Sim. Que é o que, amor? Nosso filho. Nosso filho, né? Então, no Brasil vai ser muito melhor. Porém, Sim. Brasil é Brasil, né? Mas estamos lá perto da família, vai ser melhor. E aqui, imagina eu com o filho. Se eu já estou ruim, aí tá, beleza, eu saro. E depois eu fico com o filho, aqui, vai ser outra dor de cabeça. Porque ele vai chorar, a gente vai ter que correr pro hospital. E não sabendo a língua. Dá febre, a gente não sabe a língua. Então, eu acho que... E tá na hora de ter filho, sabe? Não, né, amor? A gente tá na hora de ter, assim, alguém a mais aqui na nossa família, né? Então, algo tá falando, agora é a hora de vocês focar no que é bom pra vocês. Esquecer, deixar um pouco de lado o luxo, porque querendo ou não, a gente aqui tem tudo que quer. A gente não guarda tanto dinheiro por comprar tudo que a gente quer, porque aqui a gente pode. Quem mora no Japão sabe. Então, a gente não guarda aquilo que a gente quer. Então, o pouco que a gente guarda, a gente agora tem que segurar, ir pro Brasil, fazer a nossa vida lá. E pensar nas coisas que vão ser bom pro nosso futuro, que é filhos, nossa casa, né, amor, que a gente tá querendo. Então, deixar esses supérfluos de lado, luxo, querer uma televisão 4K de última geração e tudo. É muito bom ter um carro e tal aqui. É, lógico, coisas daqui que muita gente é difícil vai ter no Brasil, né, amor? Com certeza. Faz quase 4 anos que eu não sei o que é Brasil de verdade. Então, muita coisa com certeza já deve ter mudado. Espero que não pra pior, né, amor? Então, é a hora, entendeu? Já, tipo assim, aqui é bom. Só que pra gente aqui, de um lado, pela saúde não está bom. Então é melhor a gente voltar, respirar, viver a vida lá. E se caso, se eu tiver filho e tudo, eu não tô abandonando o Japão. Quem sabe nós voltamos. Com certeza. Não tô falando assim, nunca mais vou voltar pro Japão. Porque aqui, fica rápido, se tivesse família e eu tivesse saúde, aqui é o lugar perfeito pra morar. Mas... Só que não, né? Então, só que a vida não é assim. Todo lado bom tem seu lado ruim também, né? Então, assim, eu não mencionei, tá? Por agora, só a Vanessa que vai. Eu vou ficar mais um pouco aqui no Japão. Até pra poder cobrir, né? Que os gastos que ela vai ter lá com o hospital, né? Com o que ela precisar passar lá. Eu quero que ela esteja bem, curada 100%. Para eu poder voltar pro Brasil. Para não ter essa dor de cabeça de ficar desesperado com dinheiro, porque provavelmente lá vai ser um pouco difícil de arrumar emprego também, né? Não vai ser de uma hora para outra. Então, assim, eu prefiro ficar aqui mais um pouco e enquanto isso ela vai se ajeitando lá, vai se arrumando, né, a parte da saúde dela e também financeiramente ela vai arrumar um serviço lá, né? Até então eu só vou poder voltar também quando ela tiver um emprego fixo, tiver, tipo, já, sabe, pra não começar nada do zero. Porque... porque, gente, a decoração de festa é um hobby. Eu quero trabalhar com isso, mas no começo não tem como. Eu preciso saber o lugar que eu vou ficar, você tem que saber. Eu preciso de um trabalho fixo, porém, quem for aí pro Brasil e quiser contratar eu para a festa, estou à disposição. Então é isso aí, galera. É esse aí que a gente queria falar. Acho que ficou grande pra caramba. Não sei nem como que eu vou editar isso. Mas a gente tinha que falar, né, amor? A gente tinha que falar. E era necessário pra vocês, né, até então. Por respeito a vocês que nos acompanham sempre. E eles não vão perder contato comigo também. Porque com certeza. Ou não, quando você estiver comigo, eu apareço na câmera. Eu não vou prometer vídeo, porque eu sou... né? Já vocês me conhecem. Quem conhece a Van sabe que ela promete as coisas e não cumpre. Mas eu estou levando a câmera, quem sabe eu faço tipo... O que vocês acham de eu fazer um tipo de um quadro com o Rafa aqui no canal? Tipo, mostrando as coisas como estão no Brasil e
Não assim, tipo, comparando, mas o que tem do Japão lá, que não tem no Japão aqui, ou que não tem aqui, ou que tem aqui e não tem lá, sei lá, né? Porque eu vou ficar perto da liberdade. Dá, então... dá pra gente pensar em alguma coisa. Se vocês souberem de alguma ideia, né? Vão saber de alguma ideia, deixa aqui embaixo nos comentários, que vocês querem que a gente mostre, né? Bom, galera, é isso aí então. Esse aí era o recado que a gente queria passar pra vocês. Espero que vocês entendam, né? Assim, eu sei que o canal agora eu não sei como que vai ser também quando eu estar voltando pro Brasil também, porque querendo ou não, o nome em si é do Japão, né? Então não sei se eu vou mudar o nome, não sei se eu vou mudar o estilo dos vídeos, enfim. Eu vou pensar ainda, mas abandonar, eu não tô querendo abandonar o canal não. Gente, se o Rafael abandonar esse canal, vamos fazer o seguinte, quem tá entrando agora, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto, compartilha com seus amigos, que esse menino, ele não vai deixar o canal. Falei pra ele, muda o nome, porque o Raio JP no Brasil vai ficar meio estranho. Ou não, querendo ou não, a gente começou o canal aqui, então ainda a gente não sabe se vai mudar ou não. Mas vocês, como o canal é pra vocês, o vídeo é pra vocês podem deixar também um nome legal, né, amor? Uma ideia Sim, legal. deixa sugestões de nomes. E se a gente escolher o nome da pessoa que mandou um nome legal e a gente escolher esse nome, a gente vai colocar essa pessoa, né, amor? A gente pode fazer um tipo de A gente bola alguma coisa. a gente vai bolar alguma coisa legal. Mas enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí a novidade. Pra gente é uma tristeza, mas também é uma felicidade que a gente vai estar perto da família, dos nossos pais. Pra outros é uma alegria, né? Querendo ou não, minha família tá totalmente feliz, seus pais também. Com certeza, então. São, assim, a gente tá dividido, na verdade, né? Porque a gente gosta muito do Japão. Mas enfim, é por problemas de saúde e saúde em primeiro lugar, não é mesmo? Bom, galera, é isso aí, senão o vídeo vai ficar muito grande. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, deixa aquele like pra gente. O dilema de sempre, se você é novo, clique no botãozinho embaixo e se inscreva, né? Já ativa o sininho para receber todas as notificações, ok? Então é isso, galera, aquele grande beijo. Aquele grande abraço. Netinha! Tchau, tchau. Não devia. Tá dormindo. Falou, galera.